que possamos pôr em prática em nossas vidas aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Não digo que os irmãos não tenham colocado, não acompanhem suas vidas diárias, o seu dia, mas eu sei que todos nós em algum momento falhamos com o Senhor. Que possamos colocar em prática a Tua Palavra em nossas vidas. Te louvo e agradeço por tudo e peço ajuda por transmitir a Tua Palavra do jeito que o Senhor quer que ela seja transmitida, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. 2 Crônicas, capítulo 23. O primeiro ponto que eu falei, Joiada, ele extirpou o mal pela raiz, diferente dos reis, de alguns reis de Judá e todos os reis de Israel. A nação de Israel, depois que eles dividiram, não teve um rei que colocasse a nação no caminho certo, que fizesse o que era certo. Todos se rebelaram, você pode ir lá estudar. No reino de Judá teve metade de reis que eram rebeldes ao Senhor, e teve outro tanto que não, que era fiel ao Senhor. Mas a maior parte deles não colocou a nação nos eixos. Não seguiram o exemplo de Davi, o próprio filho de Salomão, infelizmente. Eu até esqueci de mencionar quando eu preguei. Não, foi na aula da EBD. Eu até fiquei me martirizando porque eu esqueci sobre aquilo. Eu lembro de Salomão, e quando eu não coloquei ele aqui, Salomão, o que vem na sua mente? Porque Salomão, tem gente que vai pensar, sabedoria. Na minha mente, quando eu penso em Salomão, eu penso em infidelidade. Porque o final da vida dele foi triste. Porque por causa das mulheres que ele teve, o que ele fez? Um dos exemplos piores para mim é que ele foi lá e construiu um templo, um altar para o deus Moloque, que era aquele deus onde as crianças eram oferecidas para ser queimadas. Os bebês, né, eram oferecidos ao deus Moloque. Salomão construiu esse tipo de altar. E para suas outras esposas também. Então, ele para mim não é um bom exemplo. Ele foi um homem muito sábio, sim, claro. Quem sou eu para me comparar? A palavra de Deus contém escritos de Salomão. Mas ainda assim, eu nunca vi Salomão como exemplo. Eu vejo homens como Joiada, por exemplo, que do começo da sua vida ao fim da sua vida foi fiel a Deus e não se desviou em momento algum. Isso é um princípio muito importante para mim. Mas o ponto aqui é, ele, diferentemente da maioria desses reis, ele foi e tirou mal pela raiz. Muitas vezes nós erramos quando nós vemos algo de errado e em vez de a gente ir lá na raiz do problema e arrancar o mal pela raiz, a gente fica só limpando por cima, sabe? É quando o mato está crescendo, só corta em cima, em vez de ir lá e arrancar pela raiz. Às vezes nós não entendemos por que um filho, uma filha, está sendo rebelde, está tomando atitudes que nós não aprovamos. Mas aonde ele tem, como ele tem se alimentado espiritualmente, esse filho, essa filha, esposa. Às vezes a gente pensa, poxa, mas você está estranho hoje, ele está nervoso, né? Isso eu estou falando com crentes, né? Não dá para falar isso a respeito de incrédulos. Mas a gente fica, por que hoje está tão irritado? Por que hoje está tão nervoso? E aí, se você for ver, às vezes a pessoa não está fazendo seus devocionais, não está lendo a Bíblia. Seu filho, sua filha não está lendo, não está estudando a palavra de Deus, não está se alimentando, está se alimentando com rede social, está se alimentando com programas de TV que não edificam. Ou mesmo nós, eu nem tenho TV aberta em casa, não gosto, não vejo coisas proveitosas em TV aberta, nem fechado, não tem nem canal fechado. Mas eu sei que tem coisas boas que você pode assistir, tem coisas saudáveis, coisas que são interessantes, mas muito do que passa na televisão é veneno. E tira o tempo que deveria ser um tempo para adorar Deus, para se alimentar da palavra de Deus, gastamos com aquilo. O filho gasta, a filha, o marido, a esposa, gasta, às vezes, tempo. Eu fico triste, gasta tempo com essas coisas, eu fico triste. Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que não aconteceu isso na casa de ninguém aqui. Mas eu fico triste quando eu entro na casa de alguém que é cristão e está lá, por exemplo, a Globo na sua TV. Isso me dá Eu disse, gente,
quer dar ibope para uma emissora de TV que mente no seu jornalismo, ensina só o que não presta, põe só... Essa emissora de TV praticamente ela conduziu a minha geração, um pouquinho depois da minha geração, por caminhos horríveis. Hoje as pessoas acham normal. Os jovens, mais ou menos um pouco mais velhos que a Ana, mas da idade da Ana, para muitos, é normal um rapaz virar e beijar outro rapaz, ou uma moça dizer, eu vou ficar com fulana. É normal isso. Por quê? Porque a televisão faz com que isso se torne normal, é colocado tanto na nossa mente, no nosso coração. Desenhos animados. As minhas filhas eu controlo muito, e olha que às vezes passa batido alguma coisa que eu percebo, eu digo, opa, aqui não, isso aqui não. Eu corto mal pela raiz, tem que cortar pela raiz o mal. Desenhos horríveis, que parecem muito bons. Saiu um na Netflix, eu esqueci o nome dele, que é uma mocinha, uma menininha que ela é uma aventureira. E aí é a história de uma menina que o museu cria vida. Não lembro o nome dele agora. O museu cria vida e é uma coisa que passa de geração em geração. A mãe dela conseguia falar com os coisas do museu e ela consegue. Mas no meio, olha como é sutil, no meio da conversa toda, certos personagens, quando vão conversar entre si, eles estão usando a linguagem que estão tentando enfiar a goela abaixo hoje nas nossas escolas, nas nossas crianças, que é essa linguagem neutra que não existe, não é todes ou coisa parecida, é todos ou todas. Mas tá lá, eles estão usando esse tipo de termo. E aí, se eu deixar que as minhas filhas fiquem assistindo qualquer coisa, essas coisas vão ficar naturais para elas, é normal esse tipo de comportamento. É normal pessoas machucarem outras pessoas, ou você ir brigar pelos seus direitos, e bater, e ficar nervoso. É normal. Por quê? Porque a televisão faz isso. Esse é um exemplo de que você para você entender sobre arrancar o mal pela raiz. Não deixe que essas coisas entrem na sua casa, porque isso é veneno. E o veneno de rato, eu não sei se já devem ter ouvido outros pregadores falarem isso, mas quando você vai pôr veneno para rato, você põe comida para ele, um bocado de comida e põe o veneno lá, para ele comer a comida e o veneno junto. É 5% só de veneno já mata. Se eu pego um copo d'água desse tamanho e coloco menos de 1 grama de cianureto, que é um veneno potente, e eu tomar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, mas é só um pouquinho. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só faz com que nós tenhamos problemas por um longo tempo, com o filho, com o marido, com a esposa. Joiada arrancou mal pela raiz. Ele matou a causa do problema. Quem era? Atalia. Olha o verso 14 e verso 15. Crônicas, capítulo 22. Deixa eu ver se é 22. Não, 23. Versos 14 e 15. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada, porque dissera o sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Lembra quando Saul não quis matar lá, eu não lembro agora o nome do rei que Saul não quis matar, me fugiu da mente agora, mas Samuel foi lá e matou? Às vezes a gente quer resolver um problema tentando não, ser muito suave, ser muito cuidadoso, mas tem horas que tem que ser firme, tem que arrancar o mal pela raiz, assim como ele fez. Ele destruiu a idolatria que estava presente no reino, verso 17, olha lá. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Muitos dos reis de Israel, o que eles faziam? A Bíblia fala, olha, ele fez essa reforma, contudo os altos não foram tirados. Deixava um pouco da idolatria lá ainda. Joiada foi, arrancou tudo.
destrói o templo de Baal, mata o sacerdote de Baal, destrói tudo. Ele também controlou o ímpeto, isso o mal pela raiz, ele controlou o histórico ímpeto dos reis por mulheres. Olha o capítulo 24, verso 3. E tomou-lhe Joiada, verso 2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Quem foi que foi lá ver as mulheres para Joiada? Foi ele. E você não vê, enquanto Joiada é vivo, ele tendo outras esposas, ou ele fazendo outras coisas nesse sentido. Porque Joiada estava ali controlando. E ele seguia Joiada. Então, tudo que ele pôde fazer para evitar e para cortar o mal pela raiz, ele fez. E isso é um ótimo exemplo para nós. É nossa responsabilidade detectar o que atrapalha a nossa comunhão com Deus e de nossos familiares. Perceber um comportamento diferente e buscar compreender os motivos e tomar uma atitude. Quando um filho ou uma filha, ou esposa, quem quer que seja, está estranho, está diferente, ore e peça ao Senhor, me mostra o que está errado aqui. Qual o problema? O que está acontecendo? Para que eu possa eliminar o mal pela raiz. Ele também conduziu uma restauração espiritual que envolvia a si mesmo, capítulo 23, verso 16. Olha lá, Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei para que fossem o povo do Senhor. Ele não falou só uma aliança entre vocês, mas ele fez uma aliança entre si, o povo e o rei. E todos iam servir ao Senhor. Ele se incluiu no meio. Porque ele entendia também que ele fazia parte disso. Ele precisava do Senhor tanto quanto todos. Só que ele dava o exemplo. E ele envolvia a si mesmo e se estendia ao rei e ao povo. É nossa responsabilidade buscar a Deus e ajudar a nossa família nessa busca. Nós que somos os chefes dos lares, quem está aqui, que é o chefe do lar, é responsabilidade nossa conduzir nossa família nos caminhos do Senhor. Eu sei que tem irmãos que não têm a sua família nos caminhos do Senhor. Então, aí a responsabilidade é continuar orando, é continuar buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, quebranta o coração do meu esposo, esposa, filhos que não estão juntos, que estão afastados do Senhor. Mas é nossa responsabilidade, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas e sabemos que Deus quer salvar. Só que nós precisamos buscar e orar, dizer: Senhor, quebra o coração. Faz qualquer coisa, Senhor, mas quebra o coração da minha mãe, dos meus irmãos, de quem quer que seja, do meu marido. Quebra o coração para que ele possa compreender que ele precisa de Ti. Como eu entendi um dia, que ele possa entender, que ela possa entender. É nossa responsabilidade buscar primeiramente a Deus. Nós temos também que cuidar de nós mesmos. Nós temos que entender que se nós dermos um milímetro de espaço para Satanás, ele vai nos derrubar. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores? Sim, diz, e é verdade. Porém, aquele que está em pé, vigie. Porque o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. A nossa salvação ele não pode tirar. Mas, lembra daquele homem de 1 Coríntios capítulo 5? Que Paulo fala: vós, meu espírito, que o tal seja entregue para Satanás para a destruição da carne. Então qualquer um de nós pode falhar, qualquer um de nós pode cair. Então é nossa responsabilidade cuidar de nós mesmos espiritualmente e também ajudar os nossos familiares. Ele também conduziu uma restauração eclesiástica. Os responsáveis pela adoração, na adoração, verso 18, olha lá, capítulo 23, verso 18. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria
e com canto conforme a instituição de Davi. Os responsáveis pela organização, na organização. Olha o verso 19. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém, imundo ou coisa alguma. Qual é o princípio que eu vejo aqui? Cada um de nós recebeu dons. Cada um de nós que aceitamos a Cristo como Salvador, Deus nos concedeu algo especial. Algo que é para contribuir na obra dele, seja aqui, seja na sua casa, seja onde quer que você esteja. Claro que o seu dom, aquilo que Deus te deu, quando você recebeu a Cristo, é para ser usado na igreja, sim, para a edificação da igreja. Nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Tem uns que fazem a função de orelha, bons até para escutar. Sabe aquele irmão bom para escutar quando você está com um problema? Que às vezes tem a sabedoria que Deus dá para que possa dar um bom conselho. Dizer, irmão, o irmão já pensou em fazer isso, sabe? Tem pessoas que são boas nisso. Normalmente são os mais experientes, né? Você tem um cabelo branco de haver bastante. Mas às vezes tem pessoas, eu já recebi conselhos de pessoas bem mais novas do que eu e que me ajudaram. Cada um de nós tem um dom. Eu tenho convicção que Deus me deu um dom para ser pastor. Deus me chamou para ser pastor. Mas Deus não chamou todos para serem pastores. Deus chamou missionários, né? Evangelista, pessoa que vai e abre uma igreja e prega o evangelho e funda igrejas. Mas Deus também levantou pessoas para exercer o dom de misericórdia e outros dons que a Bíblia menciona. Qual é o seu dom? O que Deus quer que você faça na obra dele? Essa atitude de Joiada, ela trouxe tranquilidade e um sentimento de estar fazendo o que é certo para todos. Olha o verso 21. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Depois que você tira o mal pela raiz, e quando você está buscando a Deus, quando você está buscando servir a Deus, o que vai acontecer? As coisas entram no eixo. Enquanto a gente está contrário à vontade de Deus, as coisas não, parece, sabe quando não encaixa? Mas quando você está buscando a Deus, Deus vai pondo as coisas no eixo. Quando eu entreguei o ministério lá em Brasília, foi um momento difícil na minha vida. Não que eu tenha feito algo de errado, eu entreguei porque era necessário, não tinha como ter comunhão entre eu e o antigo e o pastor, porque nós divergimos em certas posições, que não havia conciliação mesmo. Mas durante um tempo eu fiquei buscando a Deus e disse, Senhor, o que está de errado? Porque eu quero voltar para o ministério, eu sei que o Senhor me chamou para o ministério. Então quando eu comecei a colocar as coisas, as prioridades no lugar certo, Deus foi movendo as coisas, encaixando as coisas. A nossa vida é assim, os servos de Deus têm que entender que não que tudo vai dar certo na sua vida, às vezes as coisas dão errado. Hebreus 11 fala de pessoas que foram mortas a fio da espada, servos de Deus que eram fiéis. Mas existe uma diferença. Quando você sabe que você está no caminho de Deus, que você está fazendo o que é certo, o problema vem, mas não tira a sua paz. Ele pode vir a onda que for, a tsunami que for, mas você está lá firme na roda. Firme. Não tira a sua paz. Porque você sabe que você está fazendo a vontade de Deus. Você está caminhando com o Senhor. Você está dizendo, Senhor, eu estou te buscando todos os dias, eu estou lutando com a minha carne, eu estou lutando com os meus desejos pessoais, mas eu estou em paz. Eu sei que esses problemas que estão acontecendo é da vida. E vai ter problema até o dia que Cristo voltar. E em nome de Jesus, ele volte logo. Volte o mais breve possível. Mas vai ter problema só que você está em paz. Agora, quando a coisa não está certa, os problemas vêm e você fica, sabe, atordoado. Porque não há paz, não há tranquilidade. Princípio, Deus deu a cada um de nós dons para serem exercidos na igreja. É nosso dever buscar exercer em obediência a Deus a obra que Ele tem para cada um.
Joiada, ele completou a sua obra. Assim como Paulo, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Não precisa abrir lá, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Mas se quiser abrir, pode também. 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Joiada, ele participou na restauração do templo, ele participou na organização das finanças do templo. Olha lá no capítulo 24, versos de 9 a 14, eu vou ler para vocês, só acompanhem. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e o trouxeram e o lançaram no cofre até que ficou cheio. E sucedia que quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam o cofre, e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar, e assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham encargo da obra do serviço na casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Tudo isso era feito enquanto Joiada estava lá, presente, fazendo aquilo que Deus levantou ele para que ele fizesse. Ele completou a sua obra, ele manteve o rei e todos no caminho certo enquanto viveu. O verso 24, o verso 14 que eu li agora, o finalzinho, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E olha o verso 15 também, 15 e 16. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus e a sua casa. Ele tinha feito bem para a nação, ele tinha feito bem para a casa de Deus. A própria Bíblia fala que tinha feito bem para Deus. É ou não é um homem para a gente se espelhar, para a gente olhar e dizer: eu quero ser assim, eu quero ser igual a esse homem. É meu desejo servir a Deus desta forma, que eu possa influenciar todos ao meu redor, que eu possa ajudar as pessoas a buscarem, a servirem esse Deus que eu sei que é fiel, que eu sei que cuida de nós, que eu sei que nos ama e que quer salvar. Resultado foi, como eu acabei de ler, ele foi sepultado com honras de rei por causa da sua influência e da sua conduta ilibada, perfeita. O único contraste, Jeorão, capítulo 21, verso 20. Eu li isso na outra mensagem, mas isso é algo que me dá muito medo. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, Jeorão, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Isso eu não quero também. Morrer e não deixar saudades. Que as pessoas, quem? Rapaz, aquilo lá não servia para nada. Não valia nada. Só causou problemas.
só trouxe mal. Isso eu não quero para mim, mas eu quero ser como Joiada. Conclusão. Como você espera ser lembrado? Seus familiares demonstram temor a Deus por causa de sua vida de obediência e fidelidade a Deus? Ou você não exerce nenhum tipo de influência nas suas vidas, na vida dos seus familiares? Resumindo, suas decisões e conduta têm motivado aqueles que o cercam a buscar e servir a Deus? Que todos nós possamos ter a mesma influência que o sumo sacerdote Joiada teve sobre toda a nação de Judá. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e agradeço pela vida desse homem. Obrigado porque o Senhor colocou aqui para servir de exemplo. Nos ajuda, Senhor, a sermos esse tipo de pessoa que conduz outros a Cristo, que conduz aqueles irmãos que estão desviados a buscarem andar contigo. Ajuda-nos, Pai, com nossas lutas, com nossas dificuldades. Todos nós temos pecados e temos coisas que atrapalham a nossa comunhão contigo, que possamos vencer todas essas coisas e possamos te servir com fidelidade. Abençoa, Senhor, eu te peço cada um que está aqui presente nessa noite. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os seus motivos, que o Senhor também esteja trabalhando em seus corações. E eu peço, Pai, que esteja respondendo de acordo com a tua vontade e teu querer a cada um dos pedidos de oração que serão feitos aqui. Te louvo e agradeço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.